Dizem que a terra reconhece quem a ama, que ao sentir o toque das mãos certas, responde com erva mais verde, raiz mais firme, fruto que não mente. Em 1501, naquela enseada recém-descoberta, onde o vento vinha do mar com cheiro de metal e sal, uma mulher ficou de pé na cerca rachada e pôs a palma da mão sobre o chão, como se estivesse abençoando um filho. Seu rosto tinha a cor da casca antiga, seus pés a marca dos caminhos. Todos a chamavam de Índia, às vezes com desprezo, às vezes com uma reverência murcha herdada das velhas memórias. Ela se chamava Yuna quando falava para si, e era com esse nome que a terra parecia responder. A aldeia não era mais que um conjunto de palha e barro encravado entre mangues e rochedos, com um rastro de fumaça subindo como uma promessa contida. Havia barracas alinhadas junto à enseada, onde redes secavam ao sol, um pequeno curral improvisado, e a casa da curandeira, que era ao mesmo tempo refúgio e tribunal. A vida ali pendia das estações, das chuvas, da lua de peixes, do sopro que empurrava as nuvens. Ainda assim, não havia entre aqueles rostos muita paciência para quem carregava escândalo no silêncio. Yuna havia perdido filhos, uma sequência de embaraços que as bocas da vila transformaram em julgamento. Perder uma gestação, naquele lugar, era tanto dor quanto acusação. Alguns diziam que era castigo, outros, fraqueza. Poucos olhavam com compaixão. Yuna carregava as memórias dos trabalhos de parto que não terminaram em abraço. Sentia o vazio como um espaço autônomo no corpo, que os outros interpretavam como falha. Guardava, porém, uma pequena faixa de terra herdada da mãe, uma clareira onde cresciam mandiocas finas, onde uma árvore vergada lembrava um tronco que teimava em florescer. Essa clareira era tudo o que a ligava às gerações anteriores. Perder aquela terra seria como perder a própria conta de sua vida. Havia também Bento, homem de voz dura que media os campos com os olhos e o cálculo no rosto. Não era o mais forte, não era o mais velho, mas sabia usar as palavras como lança. Via em Yuna um bem que poderia ser reanexado ao seu nome. Usava o desprezo alheio como justificativa. Sempre que passava, deixava cair comentários que viravam sementes. A terra não fala com quem não deixa herança. E os ouvidos da aldeia colheram. Na manhã em que o céu parecia varrido de azul, um rumor diferente trouxe outro ar. Um navio ancorara na enseada. Surgiu primeiro como forma distante no horizonte, um leque de velas brancas, uma sombra que pairava como se algum pássaro enorme houvesse pousado no mar. O capitão desembarcou, acompanhado de alguns homens, com botas que deixavam marcas estranhas na lama e roupas que tinham costuras que ninguém ali conhecia. Chamava-se Duarte. Não era velho. A cor no rosto carregava sal e vento, e nos olhos havia uma curiosidade filtrada por anos no mar. Entre os que chegavam, havia mapas enrolados, instrumentos de madeira e metal e um jeito de andar como quem espera que o mundo se dobre para a sua compreensão. Duarte caminhou pela vila com passos medidos. Observou as redes, o modo como as mulheres limpavam os peixes, os meninos que olhavam de longe como se aquilo fosse teatro. Reparou em Yuna antes que a aldeia notasse seu olhar sobre ela. Ela estava na borda da clareira, juntando o que restava da colheita, e assim que cruzaram olhares, houve um reconhecimento sem palavras. Dois corpos que ocupavam lugares de solidão. "Bom dia", ele tentou, numa mistura de português e gestos, como quem está aprendendo a se aproximar do mundo que não é o seu. Ela respondeu com um aceno, com a mão coberta de terra. Havia desconfiança, mas também uma estranha disponibilidade para ser vista. Ele não veio com exigências de posse, veio com perguntas. Perguntas que para Yuna soavam como vento, e o vento sempre trazia mudança. Duarte era um homem que sabia medir riscos, e também era capaz de um gesto que confundia os que lhe serviam. Vinha com cuidado, não com um paternalismo, necessariamente, mas com uma atenção que parecia medir o tempo e o espaço antes de agir. Durante os primeiros dias, ele ficou mais no porto do que na vila, ajustando cordas, conversando com os marinheiros em termos que Yuna não entendia, mas notava o quanto suas mãos se moviam com delicadeza. À noite, depois das fogueiras, por entre as sombras que os outros evitavam, ele encontrou desculpas para caminhar até a clareira onde ela trabalhava. Havia um modo de falar sem palavras que cresceu ali, um arranjo de ofertas e trocas. Ele trazia sal e pequenas ferramentas,
ela peixes limpos e receitas simples de como conservar o fruto do mar. Ele consertava os degraus da casa que rangia, ela ensinava-lhe uma técnica para lançar a rede por entre as pedras. O gesto, ao invés de reduzir algo à barganha, foi tecendo algo mais lento, reconhecimento mútuo. Yuna, que aprendera a confiar pouco nas promessas, sentiu ao lado dele que podia escolher. Não houve pressa nas palavras que trocavam, houve silêncio respeitoso, toques no trabalho que passavam a noite em mãos entrelaçadas, sem necessidade de maior declaração. Ele falava com ela quando era preciso, e ouviram-se confidências pequenas, memórias de mares que ele deixara, lembranças de uma mãe que também perdera, fragmentos de uma infância em que o mar era mais promessa que traição. Ela contou-lhe das perdas em voz baixa, lembrando como se as palavras fossem ervas que não deviam ser pisadas. Ele não ofereceu curas, não disse que podia garantir continuidade. Ofereceu presença, oferta que naquela época tinha seu próprio peso. O que se construiu entre os dois foi menos uma negociação formal e mais um pacto de cuidado. Em uma manhã de chuva, quando as águas correntes ameaçavam levar o pequeno celeiro, Duarte e Yuna trabalharam lado a lado, ombro a ombro, colocando freios de barro, encharcando as mãos sem cerimônia. Ali, entre a lama e o esforço, a aldeia começou a ver outra federação de sentidos. Não apenas dois corpos aproximando-se para um escândalo, mas duas pessoas criando um espaço comum. Ainda assim, há quem veja sombra, mesmo onde há luz. Bento observou, com as sobrancelhas contraídas, a intimidade que a vila ainda não compreendia. Logo, as vozes que falavam eram duas, as que se sentiam inseguras e as que se sentiam abertas à novidade. Alguns viam em Duarte a possibilidade de contato com o além, novas ferramentas, novos peixes, transporte de mantimentos. Outros temiam o estrangeiro por razões que iam além do medo, tocando no idioma, nas leis de mundo que o capitão poderia impor. Yuna, que conhecia o preço de cada olhar, avaliava as partes. O que a presença dele poderia trazer de benefício para a clareira que sustentava seus velhos ossos e que sacrifícios exigiria em troca. Houve então uma noite em que a lua foi encoberta por nuvens e o vento trouxe consigo um cheiro de mar revolto. O navio tinha partido para uma patrulha curta e Duarte ficou. Sentaram-se próximo ao fogo da curandeira, e ela, Mãe Rosa, que carregava cicatrizes de dobras e encardidos segredos, observou com olhos que pareciam conhecer a forma das dores. Conversaram sobre o que a aldeia dizia. Havia naquele diálogo uma distinção clara. Yuna falava de continuidade como desejo profundo. Duarte ponderava sobre honra e consequências. Ele sabia que um capitão em terra estrangeira era sempre uma figura que podia inclinar a balança. Ela estava consciente disso. Não ia se entregar à ingenuidade. Se eu voltar, levo contigo algo além de palavras? Ele perguntou numa tarde, quando a maré se recolhia e os caranguejos voltavam aos seus esconderijos. Ela sorriu, sem se inclinar a ofertas fáceis. Leva o que quiser aprender daqui. E leva cuidado. Se isso te pesa, guarda. Não peço promessa. Houve então uma proposta que seria interpretada de 1000 maneiras pela vila. Yuna ofereceu que se ele quisesse permanecer por um tempo e ajudar a manter a clareira e o velho pé de árvore, poderia haver entre eles um arranjo de convivência que visasse a continuidade do lugar. As palavras, embora simples, tinham um peso antigo. Em voz baixa, quase contando o segredo ao vento, Yuna explicou que para ela a continuidade passava pela certeza de que alguém cuidaria da terra quando sua força diminuísse. Não disse filho com termos técnicos, falou de linha que não se perde, de mãos que atravessam o tempo. Duarte ouviu como quem pega uma mercadoria delicada. Sabia que aceitar implicaria arriscar muito. Reputação, ordens, lei que poderia vir de quem ele representava. Ainda assim, também ele sentiu uma coisa que nunca aceitara nos mapas, o afeto que se instala por meio de pequenos hábitos. Foi nesse ponto que a aldeia notou que havia algo entre os dois mais do que trocas de trabalho. O sujeito que trazia sal agora aparecia na hora de amarrar as redes. A mulher que vinha de longe agora tinha um rosto que a defendia em voz mais firme.
A repercussão foi imediata. Não demorou para que as economias da fofoca se organizassem. Quem queria tirar a clareira de Yuna encontrou motivos. Quem temia o poder estrangeiro encontrou pretexto. O primeiro bloco da vida em comum, aquele que revelava as sementes da relação, fechou com a promessa de cuidado, e a vila, por inércia, formou 2 campos que ainda não sabiam seu tamanho. Se essa história te toca, curta e inscreva-se para ouvir a continuação. Os dias que seguiram foram de costura de pequenos gestos. Duarte aprendeu a reconhecer certas correntes do vento que indicavam cardumes. Yuna ensinou-lhe o jeito de colocar folhas sobre o peixe para que durasse mais. Às vezes sentavam-se sem falar, as mãos ocupadas, e havia uma espécie de comunicação que se desmontava em tarefas. Amarrar, limpar, segurar. Às vezes o capitão contava sobre Porto, sobre paisagens que pareciam feitas de pedra e igreja, sobre uma família que ficara para trás, em cartas que não recebeu. Em suas palavras havia ausência, e Yuna, apesar de suas perdas, sabia reconhecer a falta. Era um terreno comum, não um contrato firmado em pergaminho. Os conflitos, porém, não tardaram em aparecer. Bento, vendo a aproximação com olhos calculistas, começou a mobilizar outros. Fez ofertas em voz baixa a homens que cuidavam de gado e a mulheres que guardavam pequenas economias. Falou de segurança, de perigo de permitir que estrangeiros tomassem terras por meios sutis. Insinuou que Yuna buscava um protetor para transformar sua herança em algo que ele pudesse controlar. Não foram acusações diretas no começo. Preferiu semear dúvida. Será que a Índia vai entregar a terra por pouco? Dizia ele em tom que parecia sempre gentil. E as sementes germinaram como erva daninha. Mãe Rosa, por sua vez, aproximou-se com cuidado. Era a que via as coisas do interior, curas que não eram apenas de plantas, mas de reputações. Cuidou de Yuna numa noite em que ela teve febre, talvez uma ameaça de garganta, talvez o peso de dias sem dormir. Foi dos interrogatórios de Rosa que saíram avisos. Não se deixe reduzir a mercadoria, disse a curandeira. Escolha o modo como você entrega o seu mundo. Yuna ouviu sem responder. Havia nela firmeza antiga. Sabia o que perdera. Sabia também que toda escolha vinha com preço. A vida ensinou-lhe segredo em pequenos instantes. Numa manhã de tempestade, quando as ondas batiam agressivas e as crianças se encolhiam em casa, Yuna encontrou Duarte curvado sobre a cerca, olhando o mar como se procurasse nomear a revolta do mundo. Ela aproximou-se e, sem palavras, segurou sua mão com força. Ele olhou para ela, e algo se dissolveu naquele gesto, o temor de que aceitar a companheira significasse trair sua própria ordem. No entanto, seu sentido de dever também era pesado. Era capitão, homem de ordens e regimentos, e havia, por trás dos olhos, uma consciência de que a sua permanência poderia ter consequências que iam além do campo. Onde ele fora, leis o seguiam. Os boatos, conforme cresciam, tomaram outros rumos. Surpresa menor para certo número, uma criança ferida apareceu certa manhã na porta de uma casa. Um menino pequeno, rosto trêmulo, sem parentes conhecidos, que dizia ter sido encontrado à margem de um rio mais ao norte. A compaixão instintiva de Yuna falou mais alto que o medo. Acolheu o menino por alguns dias, até que a aldeia começasse a murmurar sobre o que aquilo significava, se a criança era signo de destino, se representava algo que a claridade da terra não poderia mais explicar. Alguns sugeriam que fosse um presente, outros que era sinal de perigo. O menino, com os olhos filtrados de medo, virou espaço para que vários masculinos e femininos manifestassem seu caráter. Uns ofereceram ajuda, outros o afastaram. Duarte interveio então com um gesto que mudou o tom de alguma conversa. Não por obrigação, mas por escolha, passou a ajudar a cuidar do menino, como se assumisse não um direito, mas uma responsabilidade humana. Era um sinal que para alguns foi leitura de compromisso, para outros, uma confirmação de conivência. A pequena figura do menino, sem pai declarado, tornou-se catalisador de divisões. Havia quem dissesse que aquilo era prova de que Yuna buscava manter sua casa a qualquer custo. Havia quem via na ação a possibilidade de um novo tipo de família. Enquanto isso, no fundo das casas, Yuna lutava com a segunda fome. A fome por um descendente que lhe repousasse o nome, uma continuidade humana que não depende apenas de posse da terra. Os abortos que carregara tinham-na ensinado a medir expectativas com cautela. Não falava disso em voz alta. Falava com a terra, com aquelas raízes que cresciam sobre os pés. À noite, olhava a clareira como quem vigia um filho pequeno. Duarte, quando via essa vigilância, compreendia que sua presença se tornara parte de uma promessa que nem sequer havia sido verbalizada. Não houve cena de declarações públicas naquele tempo. O que explode nas vilas é sempre lento.
rumor vira história e história vira julgamento. Uma manhã que parecia de costume, o jovem Tomé, que costumava correr entre as casas como mensageiro, viu Yuna e Duarte entrando juntos na casa dela. Não havia nada de escandaloso em si. Traços de intimidade, toalhas estendidas, passos que se cruzavam. Mas a visão que Tomé levou ao mercado transformou-se em narrativa aumentada, e quando a notícia dobrou nas rotas do gossip, o rumor já vinha armado de certezas. Viu, o capitão se faz de amigo. Ela quer entregar a terra. A cada repetição, o tom se tornava mais contundente. Bento, que alimentara o fogo, encontrou lenha abundante. Organizava conversas rápidas, sempre com um brilho de vitória no olhar. Era fácil manipular um medo que já existia. A chegada do estrangeiro. A possibilidade de que as coisas mudassem de mãos. Em sua raiva, começou a bolar estratégias mais explícitas. Medidas para questionar a posse da clareira. Ofertas de casamento a mulheres que vinham na união com ele uma chance de ascensão. Promessas veladas a homens que forneciam serviços cruciais para a aldeia. A traição que ele planejava não era só contra Yuna, era contra a própria noção de mudança que algumas pessoas defendiam. No entanto, mesmo em meio a esta fermentação, havia gestos que subvertiam a simplificação. Duarte, diante de um homem da vila que tentou humilhar Yuna, não recuou. Disse em voz firme para que pudesse ser ouvido por todos. Ela fez muito mais por esta terra do que muitos que aqui nasceram. A frase rolou como pedra, abrindo pequenas fissuras nas certezas. Alguns riram nervosos, outros olharam para o capitão e mediram o risco de opor-se a um homem que vinha do mar. Não era apenas tirania, era escolha que exigia coragem. Yuna, por sua parte, não se deixou consumir pelo medo. Continuou a trabalhar a clareira e a cuidar da casa. Às vezes, olhava para o menino que acolhera e sentia, sem nome, o peso de um futuro que poderia ser dividido entre escolha e imposição. A sensação era de uma balança onde cada ato requeria ponderação. Se cedia, perdia o direito de decidir sobre o próprio legado. Se resistia, poderia ver a clareira ser tomada por quem a via apenas como meio para algo maior. E então, quando os rumores começavam a se tornar mais densos e o mato da aldeia mais inflamado, veio um sinal que todos interpretaram como princípio de verdadeira divisão, a falta que ela sentia no corpo. Yuna notou num tom que só as mulheres conhecem que certas coisas haviam mudado. Um prenúncio de vida se anunciava de forma silenciosa, uma cadência nova. Contou apenas à mãe Rosa que havia atraso naquilo que a dor anterior lhe ensinara a não esperar sem cautela. A curandeira, que conhecia remédios e modos antigos de dizer conselhos, pediu discrição e serenidade. Sabia que a notícia, se espalhada, poderia incendiar as bocas. Duarte, quando soube, viu-se de novo diante do risco. Porque aceitar o que poderia vir a ser um filho significaria para ele assumir um papel perante a vila. Significaria também um compromisso que poderia ser visto como transgressão pelas autoridades que representava na costa. Em suas mãos, o capitão segurava cartas invisíveis que podiam ser lidas de diferentes maneiras. Olhava para Yuna e via mais que desejo. Via o traço de continuidade que ela tanto almejava. E por isso, sua escolha logo se tornaria a prova de sua coragem, ou de sua fraqueza. A aldeia estava, pouco a pouco, em ebulição. Pequenos grupos de vizinhos trocavam olhares que já não eram indiferentes. Alguns começaram a aproximar-se de Yuna com ofertas de ajuda, outros com a faca da dúvida. A clareira, que até ali fora um pedaço de terra discreta, tornara-se símbolo de algo grande, o que significava pertencer e a quem pertencia a decisão de cuidar. Na manhã em que o rumor ganhou forma de verdade, um homem passou pela clareira e viu, em verdade, algo que a história aumentaria. Duarte e Yuna sentados um perto do outro, mãos entrelaçadas sobre a terra, como se estivessem firmando um juramento entre si e o chão. Não era a cena de força, nem de submissão. Era a cena de dois que escolheram permanecer juntos naquela manhã de vento, sabendo dos olhos que os observavam. Esse olhar que testemunhava a cena levou a notícia ao rei das falas, e o que se seguiu foi uma escada de vozes. A aldeia respirou como um corpo que se prepara para dividir-se. E assim tudo ficou pendente,
como uma raiz que se arrasta antes de romper. As casas acenderam fogueiras, as mãos se voltaram a bisbilhotarem, e a sensação de que algo maior estava por vir cresceu em cada fresta. Yuna fechou a mão na terra e sentiu o calor que vinha do subsolo, promessa e risco juntos. Duarte, que tinha aprendido a navegar por mares revoltos, percebeu que agora navegava por um território mais traiçoeiro, o da confiança pública. E Bento, que tinha acendido o fogo das suspeitas, olhou para as chamas com um brilho que não sabia disfarçar. A aldeia, em suas divisões, ainda não havia falado de sentença. Falava de medo, de possibilidade, de escolha. Ninguém, então, poderia prever se a clareira, em pouco tempo, testemunharia um escândalo que levaria famílias a tomar lados, ou se tornaria, pelo contrário, o lugar onde novas formas de cuidado nasceriam. Porém, a terra já havia reconhecido duas mãos que a acariciavam, e naquele reconhecimento residia a esperança mais perigosa de todas, de que algum tipo de continuidade seria aprontado, mesmo se isso implicasse em alterar antigos costumes. O tempo, como o mar, prometia não ser dócil, e o que vinha à frente exigiria decisões que afetariam mais do que dois corpos, afetariam uma aldeia inteira. O alvorecer seguinte trouxe um silêncio que pesava. As vozes do mercado, que antes corriam soltas como fios de pesca, agora se espremiam em murmúrios medidos. Yuna sentiu a aldeia como um corpo inteiro, observado por olhos que ela já conhecia demais. Olhos que julgavam, olhos que observavam por curiosidade, olhos que esperavam um deslize. Andava pela clareira como quem caminha sobre objetos quebrados, com atenção, com medo de acordar algo que não podia mais controlar. Duarte passou as manhãs revisando as cordas do tacão, e ao terminar vinha ajudar com o cercado, amassando barro, colocando estacas. Em cada gesto seu havia a tentativa de transformar a suspeita em certeza prática. Trabalho que se via, cuidado que se reconhecia. Ainda assim, quando a tarde tombava e as sombras cresciam mais longas que as palavras, ele observava Yuna como o peso de uma travessia que não sabia descrever. Havia dias em que se perguntava se a coragem valia a pena. Havia noites em que escutava os próprios passos na escura e se sentia mais estrangeiro que no mar. Bento não descansou. Usou a inquietação alheia como arado para cavar mais fundo. Organizou uma reunião com os homens que mantinham os pequenos rebanhos e com aqueles que, por ofício, eram as vozes da rua. Apresentou seu plano como se fosse defesa natural. Não podemos entregar posse sem prova, dizia, como quem recitasse um enfeite de razão. Propôs que se reunisse uma assembleia na praia, onde as decisões desencadeavam sua maior força, porque era ali que os homens maiores se sentiam diante do mundo, e o mundo parecia pequeno o suficiente para ser controlado. Muitos aceitaram, movidos por velhas inquietações que encontraram nele palavras. Mãe Rosa, vendo o fermento, abriu a porta de sua casa e deixou entrar quem dela precisava. Mulheres que sabiam o que era perder sem nome, mães que carregavam manchas na pele como medalhas. Falou sobre prudência e sobre a lei dos afetos. A terra não se entrega porque alguém diga, explicou. Ela se confia a quem cuida dela. E foi nesse espaço que Yuna buscou força. Recebeu remédios, sim, mas também teve sua vontade legitimada por mãos que conheciam a dureza do parto e o silêncio das noites pós-perda. Enquanto isso, o menino acolhido, que recebera o nome de Lian por iniciativa de uma criança que gostara do som, crescia entre curiosos e afeição improvisada. Havia nele a fragilidade de quem fora arrancado de um lugar e a coragem de quem se permite recomeçar. Yuna tratava-o com a mesma delicadeza com que falava à terra, com voz baixa, com toques imaginativos que haviam sido lapidados por muitos nascimentos fracassados. Duarte, por sua vez, mostrava para Lian pequenos objetos do mar, conchas amarelecidas, uma lente que servia para observar insetos, e contava histórias de lugares onde a terra formava fileiras longas de trigo e os homens celebravam com música. Os boatos passaram a ter formas mais duras. Uma manhã, alguém espalhou que Yuna usava de artifícios para atrair o capitão. Outra vez que ela havia feito um acordo secreto com navegadores desconhecidos para trocar a clareira por proteção. A maldade que Trova-Voz dá aos fatos se enfez em imagens que nem sempre correspondiam à realidade. A aldeia, que tantas vezes precisara de inimigos inventados para manter a coesão, encontrou em Yuna e em Duarte um par improvisado de bodes expiatórios. Então veio a perda que virou fogo. Uma madrugada fria, a qual as marés trouxeram cacos de vento e sal, Yuna sofreu uma hemorragia que alterou as coisas de modo definitivo. Mãe Rosa e umas poucas mulheres a socorreram, com ervas, compressas e cânticos baixos que haviam aprendido com suas avós.
Duarte permaneceu na soleira como uma sombra hipnotizada, mãos vazias, coração apertado, incapaz de fazer com que o tempo retrocedesse. As horas se alongaram até a manhã, quando o rosto de Yuna, coberto de suor e lama, revelou o esgotamento de quem perdera algo que se guardara com expectativas maduras. Havia nos olhos dela, mais do que dor física, uma pergunta muda. Para que serve o cuidado se não protege o que mais se deseja? O boato transformou-se em notícia. Alguns festejaram a confirmação do medo. Vê, nem ela consegue manter o que quer. Outros, porém, viram ali a fragilidade de uma vida humana e sentiram uma ponta de vergonha pelo que haviam alimentado. Duarte, por sua parte, sentiu que aquela perda não se resolveria com palavras. Não havia promessa que reconstituísse o que fora tirado. Havia apenas um caminho de ações que ele poderia tentar trilhar. Decidiu então assumir algo que muitos não dimensionavam. Não podia devolver a gestação perdida, mas podia ficar. Permanecer tornou-se para ele mais do que tolice. Tornou-se um modo de reparar, de traduzir em prática o que as palavras não alcançavam. Bento, sentindo-se acuado por pequenos gestos de compaixão que surgiam entre alguns, ampliou sua ofensiva. Não se contentou mais em usar palavras, começou a procurar apoio junto a homens com antigas contendas pessoais. Sugeriu que a clareira, por ser peça vital na economia da aldeia, não poderia ser controlada por alguém que sua benção pública questionava. Se a Índia está fraca, quem vai zelar pela terra quando a necessidade vier? Se o capitão vai embora, ficaremos desamparados. Reuniu um pequeno grupo e, numa madrugada, arrastou pedras e estacas que marcavam a divisa para perto de seu terreno, fazendo gesto que seria interpretado por alguns como aviso. Quando Yuna soube do movimento, sentiu que a claridade de sua vida se contrapunha com a sombra do que outros desejavam. Reuniu-se com Mãe Rosa e com duas mulheres mais velhas que, num tempo de suas vidas, conheciam as regras implícitas das posses. Discutiram em voz baixa soluções que não afrontassem a aldeia, mas que preservassem o que era essencial, a teá e a escolha. Houve propostas de plantio coletivo, de rotinas compartilhadas de cuidado que assegurassem que a clareira não ficasse vulnerável. Yuna, no entanto, recusava reduzir seu mundo a uma política de conveniência. Queria manter a clareira como testemunha de uma história, como registro de quem ela foi e como promessa do que ainda podia ser. O conflito escalou até a assembleia que Bento propusera. Era uma manhã em que o mar estava calmo como prato, e a praça à beira da enseada cheirava a peixe seco e a esperança amarga. Homens e mulheres se reuniram. As crianças ficaram na beira, sabendo que algo grande se passava. Bento fez seu discurso com voz polida, falando de riscos e tradições, de perigos de transação de terras em tempos de incerteza. Citou costumes vagos, invocou velhas histórias de perda e apropriação. Pareceu convincente para aqueles que preferiam a ordem previsível. Yuna entrou na assembleia sem alarde. Sentou-se no chão, pés nus sobre a areia, e olhou para aqueles que a observavam. Duarte estava diante dela, mas não cruzou a linha da intimidade. Permaneceu como um homem que sabia que qualquer gesto poderia ser lido de múltiplas maneiras. O capitão falou por último, e quando falou, as palavras não foram muitas. Pediu que a aldeia considerasse a ação antes do rumor. Pediu que observassem os cuidados já prestados, a continuidade de trabalho, o acolhimento de Lian. Não vim para tomar, disse com voz firme. Vim para aprender a cuidar. Sua defesa foi simples, humana, e carregava a responsabilidade não apenas do que sentia, mas do que poderia fazer. Houve vozes a favor e vozes contra. Alguns apoiaram a permanência de Yuna na clareira. Dizem que cuidados valiam tanto quanto laços de sangue. Outros, influenciados por Bento, pediam garantias, documentos de pouco valor prático, mas peso simbólico. A discussão prolongou-se, com argumentos que iam de tradições arcaicas a temores legítimos de invasões futuras. No entanto, no meio da troca de palavras, emergiu um acontecimento que mudou o curso daquele dia. Lian, o menino, correu até o centro e, com a voz infantil, pediu algo que nenhum adulto esperava. Quero ficar com Yuna, ele disse, simples, sem saber do significado político de suas palavras.
Lian quer plantar mandioca. A simplicidade de seu desejo encontrou nas mulheres presentes um eco mais profundo do que qualquer argumento jurídico. O instante que se seguiu foi de disrupção. A imagem de um menino com a terra nos dedos e a coragem de falar aquilo que os adultos mascaravam tocou corações. Mãe Rosa caminhou até a frente, apoiou-se numa bengala que tinha e disse, com voz trêmula mas firme, que a aldeia tinha ferramentas para resolver conflitos sem destruir pessoas. Lembrou que, ao longo das gerações, a aldeia havia acolhido órfãos, reposto perdas por gestos coletivos e que muitas tradições preferiam o cuidado à expulsão. A fala dela, carregada de autoridade moral, abateu a retórica de Bento, deixando-o com poucas salvaguardas. Ainda assim, a decisão da Assembleia não poderia depender apenas de emoção. Alguém precisava garantir que a clareira permaneceria produtiva e que a aldeia não seria colocada em risco por uma disputa pessoal. Houve então uma proposta legítima, um acordo de custódia coletiva. A clareira ficaria sob os cuidados de Una, mas com um conselho de cultivo formado por mulheres e homens da aldeia, incluindo o próprio Bento. Esse conselho teria poderes para decidir sobre as plantações, as rotas de pesca associadas e a proteção do espaço. Era um meio termo. Autoriza a permanência de Una, mas propõe uma rede de segurança que, pelos olhos de muitos, preservava a aldeia. Duarte aceitou a proposta com uma condição silenciosa: permanecer ao lado de Una como forma de apoio não apenas simbólico, mas prático. Se ficarmos, será para trabalhar, disse. Se fugirmos, que a clareira não perca o que lhe é essencial. Havia ali uma dose de humildade e de escolha madura. A Assembleia, esgotada e dividida, aceitou o arranjo como medida temporária, um pacto que poderia durar gerações se sustentado pela vontade coletiva, ou ruir se um único homem voltasse a semear dúvidas. A ruptura não se resolveu em palavras. Houve quem ficasse ressentido e quem curvasse a cabeça ao senso prático. Bento sentiu o que achava seu diminuir. Não empossou de imediato rancor, mas cultivou uma insatisfação que perduraria como sombra de futuras contendas. Para Iuna, a decisão foi misturada, vitória e perda ao mesmo tempo. Permanecer significava, de fato, que a clareira continuaria em suas mãos, mas agora com olhos que vigiavam os passos. O preço era uma vigilância que outros julgavam necessária. Nos meses seguintes, a vida entrou em nova cadência. O conselho de cultivo reuniu-se algumas vezes, discutiu-se rotação de mandiocas, quem pegaria mais do que cabia, quais redes seriam trocadas. Duarte aprendeu a apresentar receitas de conserto ao conselho, a medir sombras de nuvens que significavam chuva, a trazer ferramentas de madeira que os homens costeiros apreciavam. Iuna, por vez, manteve sua autoridade materna sobre a clareira, mostrando que cuidar não é apenas plantar, mas preservar o sentido do lugar. Lian crescia entre os dois, como se fosse uma semente que absorvia as essências de ambos, a calma da terra e o rumor do mar. A transformação da aldeia foi lenta como se espera que a terra mude, imperceptível no dia a dia, perceptível ao fim de um ciclo. Alguns que antes resmungavam, um ano depois, traziam utensílios para a reparação do curral quando a chuva levou parte do telhado. Outros que haviam apontado dedos passaram a ensinar as crianças a costurar redes. Pequenos gestos que não apagavam o passado, mas o diluíam em ações que construíam confiança. Porém, as cicatrizes de antes voltavam de tempos em tempos. Uma praga atacou as plantas de raiz numa primavera, e a clareira sofreu perdas. Houve quem apontasse o dedo. Mais uma prova de que não é só mão que cuida. Mas as mãos que cuidavam responderam, trabalharam juntas, procuraram remédios da terra, reorganizaram as parcelas. A praga passou, e a clareira recuperou força, não por decreto, mas por trabalho coletivo, como se a terra respondesse à soma de mãos que a acariciavam. Passaram-se ainda alguns anos. Lian cresceu e aprendeu a usar redes e enxadas. Ele era o menino que misturava sal e mandioca com naturalidade. Havia nos seus olhos uma paciência herdada do lugar e uma curiosidade que vinha do capitão. Duarte, que envelhecera à beira do mar, começava a sentir nas costas as marcas de muitos invernos. Iuna também encontrou um corpo mais lento, mas com a persistência de sempre. A clareira, em volta deles, tornou-se de novo um espaço de fartura.
Mandiocas grossas, um pé de árvore que crescia mais robusto, um canteiro de ervas que exalava cheiros constantes. A aldeia assistia a isso com gostos divididos. Uns viam regeneração, outros reconhecimento de um erro antigo. O ponto mais profundo da transformação aconteceu numa festa de colheita que, ironicamente, trouxe à tona aquilo que originalmente provocara disputa. A aldeia, que celebrava ao final do ciclo de chuvas, colocou na mesa peixes e raízes, trocou histórias e cantou canções que misturavam o ritmo das ondas com batidas de pés na terra. Havia um sentimento novo no ar. As mãos que antes se afastavam, agora se encontravam para ajudar a quebrar o fruto. No meio das bancas, Iuna e Duarte foram chamados a falar, não como acusados, mas como parte de uma comunidade que trocara contornos no mapa de si mesma. Iuna falou sem rancor. Contou em poucas palavras como a terra ensinara a ela e a outros que a família se planta com cuidado e não apenas com sangue. Falou de perdas com reverência, apontando Mãe Rosa com um gesto de gratidão, e olhou para Lian, que estava ao seu lado, para que todos vissem que a vida que ela construíra fora fruto de escolhas e de mãos diferentes. Duarte, por sua vez, não fez promessas heróicas. Falou de humildade, de como aprender a respeitar a cultura da terra e de como queria continuar servindo como ponte, não como senhor. Houve aplausos, mas não de unanimidade. Houve, sim, reconhecimento. Bento assistiu à cena com uma expressão que não se fez de pedra. Ele não se transformara por um toque de mágica. Havia na sua face marcas de quem perdera terreno político. Contudo, naquela ceia, quando viu Lian correr e trazer uma cesta de frutos, sentiu algo que lhe aconteceu de modo quase privado. Uma lembrança de quando fora menino e sua mãe lhe cantara uma canção. Um fio de nostalgia que não apagava o passado, mas que tirava a rigidez do coração. Não foi a conversão de um inimigo declarado. Foi antes o início de uma acomodação que permitiria futuros encontros civilizados. O tempo, como sempre, foi curando o que pudera ser curado. Lian cresceu e tomou para si o ofício de costura de redes e o manejo da terra. Tornou-se ponte viva entre o mar e a clareira, levava peixes para cozinhar nas festas e ensinava aos jovens a melhor hora de lançar as redes. Duarte, que envelheceu com a serenidade de um homem que viu o mundo mais além, decidiu um dia voltar ao mar por um curto tempo. Não era uma fuga, era uma respiração que ele precisava para entender o seu lugar. Antes de partir, pediu à Assembleia que reconhecessem, de modo simples, a presença de Iuna na clareira. Sem um pergaminho, sem uma escritura formal, o reconhecimento ficou no gesto público. Homens e mulheres reunidos, com os olhos sérios, disseram que a clareira era cuidada por ela e que tal cuidado merecia respeito. A partida de Duarte foi suave. Trouxe na bagagem a promessa de regressar e deixou uma rede pendurada na casa de Iuna, como lembrança de seu ofício. Alguns temeram que a ausência reabrisse feridas. Ao contrário, a aldeia parecia mais apta a responder a carências. Havia aprendido com o tempo que a presença de um forasteiro não deveria ser o eixo de sua segurança. Iuna, por sua vez, seguiu firme, ora mais cansada, ora mais esperançosa. Aprendera a rir, a chorar, a plantar com dedos que agora sabiam o lugar certo para proteger raízes. Os anos passaram e trouxeram coisas que ninguém ali poderia prever naquele primeiro encontro com velas no horizonte. Lian tornou-se jovem e se enamorou por uma moça da vila cuja família resistira aos primeiros rumores. O amor entre eles foi simples, alimentado por trabalho comum e pelas histórias de suas infâncias. A clareira, sob seus cuidados, oferecia fruto e sombra. A aldeia ampliou seu conceito de família. Não mais algo apenas entrelaçado por sangue, mas por dedicação. Houve, claro, desafios. Uma cheia violenta arruinou uma parte da plantação. Um inverno de escassez trouxe ventos cortantes. Mas quando as dificuldades vinham, as mãos se moviam com a naturalidade de quem aprendera a responsabilidade mútua. Havia momentos em que Bento e Iuna se cruzavam e trocavam palavras que não eram chamas, mas trocas de vizinhos que conheciam o peso da vida.
Nem tudo estava perdoado, nem tudo corrigido. Mas havia, desde então, uma inclinação à resolução que permitira à aldeia sobreviver aos tempos. No fim, aquilo que dividia a aldeia no começo tornou-se lição. Cuidado e escolha sustentam mais que a simples transmissão de nomes. Iuna viveu o resto de seus dias com a sensação de que a clareia era uma página escrita com dedos, com marcas de cultivo e com memórias de perdas que ensinaram mais do que golpes de raiva. Duarte voltou algumas vezes, sempre com histórias do mar e de portos distantes, mas não mais com aquela pressa que esqueceria o que aprendera entre mangues e rochas. O epílogo dessa história encontra-se num outono pleno, quando o sol viera descendo com tardia generosidade. A clareira, agora mais vasta, abrigava, além do pé de árvore que crescera firme, um canteiro onde crianças plantavam pequenas mudas. Lian, já homem, acompanhava um grupo de aprendizes que aprendiam a reconhecer a terra com olhos que não julgavam. Ao longe, algumas figuras antigas caminhavam com passos calculados, trocando histórias com risos pequenos. A aldeia, não perfeita, longe disso, exibia no rosto das pessoas marcas de quem vivera conflitos e escolhera o cuidado como costura. Numa manhã em que a bruma se dissipava e o mar cantava uma canção que todos conheciam desde sempre, reuniram-se para uma festa simples, oferendas de gratidão, canções e um gesto público que havia nascido não de lei escrita, mas de desejo coletivo. Alguém colocou uma pedra no centro da clareira, como marco de respeito àqueles que cuidavam da terra. Iuna, já com cabelos prateados e mãos calejadas, tocou a pedra como se tocasse o rosto de alguém querido. Duarte, presente naquela hora, colocou ao seu lado uma concha grande, sinal de viagem e retorno. Crianças riram, mulheres cantaram, homens bateram palmas. E ali, naquele abraço de terra e mar, a aldeia reconheceu um novo modo de família, o que se planta com cuidado. Reconheceram que a sedução que causara escândalo outrora não fora apenas escândalo, fora em muita medida o catalisador de uma mudança que exigia coragem e reparação. Alguns guardaram ressentimentos, outros aprenderam a conviver com as diferenças, mas a clareira continuou a crescer, não como propriedade de um único nome, mas como testemunha de uma história que dizia mais pela prática que por lei. Quando a tarde terminou e as sombras se alongaram como dedos longos sobre a areia, Iuna caminhou até a beira do mar. Pôs a mão na água como em anos anteriores, sentiu o frio e o sal, e sorriu. Havia memórias de perdas que jamais se apagariam, mas também sementes de uma família que escolhera cuidar. Observou Lian correndo com as crianças e viu que o futuro ali nascia do esforço conjunto. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém que a precisaria ouvir. Comente lá se acredita que família se planta com cuidado e não apenas se herda.